E apesar do destaque recente que a imprensa deu às mulheres ao longo do ano, principalmente por conta dos casos de denúncias contra abusos sexuais em Hollywood, as mulheres ainda lutam por espaço em outras áreas. O tema reapareceu entre os ganhadores do Prêmio Nobel. Majoritariamente homens e brancos, eles falaram sobre a diversidade que vem nas áreas em que atuam. A entrevista coletiva dos ganhadores de prêmios Nobel deste ano evidenciou uma realidade de pouca diversidade entre os laureados. Todos são homens e brancos. O premiado na área de economia, Richard Thaler, ainda observou que, além de homens brancos, todos são velhos e destacou que esses projetos acontecem há 30 anos ou mais, o que talvez explique a razão para essa realidade. A explicação se completou com o ganhador do Nobel de Física, Kip Thorne, que conta que, quando ele era calouro na faculdade, não havia nenhuma mulher, uma realidade que mudou nos últimos anos, já que atualmente elas representam 45% dos novos estudantes. Historicamente, na física, 99% dos prêmios foram para homens, sendo que foram apenas 2 ganhadoras do sexo feminino e 205 do sexo masculino. Os números são parecidos com as áreas de Química e Medicina, onde todos os ganhadores de 2017 eram homens mais uma vez. Thaler completa que na economia a tendência é uma mudança, já que as mulheres estão liderando a profissão. Só que muitas ainda são jovens, na casa dos 50, 40 e até na faixa dos 30 anos. Logo, elas vão chegar a sentar nas cadeiras deles, mas ainda vai levar um tempo. A gente discute esse assunto aqui dentro também com a Suzane, que sempre fala sobre esse tema também, não é, Suzane? Do espaço que as mulheres ainda precisam conseguir conquistar, principalmente no cenário corporativo, mas também na política, artes e tantas outras áreas. É um tema recorrente, né, Elia? A gente sempre está comentando sobre isso. Às vezes, até tem um certo preconceito quando esse assunto é abordado, principalmente quando são as mulheres quem levantam essa questão, porque as mulheres conseguiram, sim, um espaço, né? Às vezes a gente ouve discurso, mas as mulheres, elas estão igualitárias aos homens, têm os mesmos direitos, elas têm os mesmos espaços. Realmente a mulher conseguiu muita coisa, mas quando você pega os números, você vê que ainda existe sim uma diferença, né? Uma pesquisa, um levantamento que foi feito agora recentemente, mostra que as mulheres elas ocupam um espaço de 43% no mercado de trabalho. Mas à medida que os cargos vão subindo, ela vai diminuindo nesse montante, nessa fatia do mercado. Então, assim, existem muitas gerentes, por exemplo, 37%. Ou seja, 43% das mulheres ocupam o espaço no mercado de trabalho. Sobe para gerência, 37%. Vai subindo mais, tipo nos cargos executivos, 10%. Então, você vê que existe sim ainda uma diferença. Isso é claro quando os números apresentam isso. E ainda tem um agravante de que esses salários, principalmente nos cargos executivos, ainda existe uma diferença muito grande de salário entre os homens e as mulheres. E a gente está falando de mulheres competentes, que também desempenham o mesmo papel do homem, a mesma função, é tão competente quanto, mas ganham um salário inferior. Então, assim, não existe uma justificativa que seria por cargo ou por competência, né? A gente já teve isso claro e evidente que existe uma diferença salarial por ser mulher. Só que agora, quando a gente pega a exemplo dos votos, né? Ou melhor, do voto feminino, a gente conseguiu isso, o quê? Há uns 85 anos? 32. Uns, Em 1932. 1932, 85 anos, né? Que a gente ganhou o direito ao voto. Ainda é pouco tempo, então a nossa sociedade está se transformando, né? O Brasil está se transformando. Eu tinha até comentado com você nos bastidores, né? Quando a gente pega exemplo da Europa, de como a mulher lá talvez seja mais reconhecida, principalmente na política, como a gente estava comentando nos bastidores, mas é uma sociedade antiga, né? Já se desenvolveu bastante, né, nessa questão. E a gente ainda está galgando isso, né? A gente vê que a mulher conseguiu, sim, o seu espaço, cada vez mais está ganhando o seu reconhecimento, não apenas para cuidar de casa, da família, dos filhos, esse papel clássico da mulher, mas ela também sabe se posicionar, ela sabe falar sobre política, ela está nas áreas do conhecimento, na ciência, né? A gente viu aí esses homens comentando, né, discursando a respeito disso. Temos mulheres fantásticas estudando em academias, descobrindo coisas, né, inventando coisas. E por que elas não são mencionadas, né? Quando a gente pega na história de grandes inventores, a gente sempre tem homens. Mas quem escreveu a história? Foram os homens.
E tiveram mulheres inventoras, mulheres na área da química, da matemática, que é um campo mais especificamente para homem. Mas elas ficaram apagadas na história. E ainda continua. Eu acho que a gente só não pode desistir, né, Hélio? Tem que pleitear pelo nosso espaço. As coisas vão mudando. Como você colocou, já tem mudado, mas em passos mais lentos do que talvez deveriam estar acontecendo.